Bruno, vamos lá. Eu quero iniciar essa entrevista com uma pergunta básica, que é justamente sobre a gênese desse projeto. Quando foi que a coisa começou a tomar forma na sua vida, ao ponto de você querer fazer esse registro documental com toques de ficção, trazendo como personagens centrais justamente integrantes da sua família? É, bem, quando eu fiz a primeira imagem, não tinha assim o intuito de fazer um filme. Eu estava numa época influenciado assim por cinediaristas assim, e ao mesmo tempo eu estava com um equipamento, que eu trabalho como diretor de fotografia também. E aí eu estava com um equipamento em casa e eu decidi testar ele. E acabou que as primeiras imagens que estão presentes no filme, inclusive, são imagens de 2010, logo que eles voltaram, né, que meu pai e minha mãe voltaram para São Paulo, para aquela casa ali da Bresser, onde eu fiquei morando para ajudar eles a se reencontrarem, né, depois do desemprego e de mais de um ano sem conseguir nada e do fim da grana e tudo mais, dessa precariedade que tomou conta da vida. Então foi um pouco, essa convivência, assim, aquele momento da vida acontecendo ali, eu vendo o que estava acontecendo com meu pai, com minha mãe, e ao mesmo tempo eu comecei a ficar muito interessado em saber cadê os desejos dessas pessoas, o que aconteceu, né, ao longo da vida, que agora de repente por causa de um desemprego acaba com toda, né, com a própria ideia de quem cada pessoa ali era, né? Eles entraram numa crise total e tá vendo aquilo foi me dando é isso, eu comecei a posicionar a câmera lá para tentar ver melhor, sabe? Sei. Então, ao longo foi quase 10 anos de processo, né? Então, é difícil assim dizer de uma gênese mesmo, porque eu tentei começar muitos filmes que no fim se tornaram esse filme, né? Sim. Acho que é mais ou menos isso. E na sua avaliação, o que você apontaria como prós e contras em fazer esse tipo de registro? Porque eu imagino que você tem as facilidades, né, de ter intimidade com as pessoas que você está registrando, mas talvez como um contra, as inúmeras possibilidades que você teria de um filme com todo o material bruto que eu imagino que você coletou, né, durante todo esse tempo. Você pode comentar mais sobre até mesmo os dilemas que você atravessou como diretor? É, é, Acho que de fato tá dentro, né, da casa onde eu cresci, com a minha mãe, com o meu pai, facilita esse vínculo, né, esse vínculo com as pessoas que compõem o filme. Mas é isso, eu acho que quando a gente está lidando com as coisas do nosso dia a dia, a gente tende a naturalizar certas coisas e perde a capacidade de ver, de enxergar a forma, né, a forma do mundo, como é que o mundo se apresenta, né? Então, passar 10 anos botando a câmera no mesmo lugar, olhando para o mesmo canto, com a mesma pessoa fazendo o mesmo gesto, era um exercício de entendimento, né, de romper com essa naturalização de certos lugares assim das nossas relações sociais. Então, na medida que a entrada na casa é fácil, porque é a família, é muito difícil ultrapassar esse lugar, né? Esse lugar dessas construções sociais, e que era o que o filme buscava. Eu queria saber quem que é essa mulher aí, né? Quem que é ela, para além daquilo que eu já sei dela. Onde, né? Onde está escondido os desejos, as coisas que moviam ela antes, e que agora passou tanto tempo que ela se tornou essa pessoa. Será que e agora deu tudo errado no projeto de vida? O que será que será que ela sente? Então esse era o guia, isso era a dificuldade e a facilidade simultaneamente, né? Sim. E mas isso, como o filme foi sendo feito ao longo de muito tempo, a gente ia reinventando ele, né, a todo momento. Tanto que quando a gente filmou a última parte dele, que foi inclusive quando filmou a abdução, até aquele momento eu não tinha certeza se teria ainda abdução, se fazia sentido ter abdução ainda no filme, né?
o processo ele não tinha acabado, assim. Esse filme é um filme muito artesanal, né? Ele não tem aquela coisa do que a gente aprende nas escolas de cinema, do método industrial, né? Que você planeja, você faz um projeto, você faz um roteiro, aí você executa ele certinho. Ele é um filme que a gente ia fazendo, depois aí filmava, aí montava um pouco, aí filmava mais, aí montava mais um pouco, juntava materiais de muitos anos, captados das formas mais distintas. Aí ele, enquanto a gente não chegou e falou assim, agora terminamos, ou ele podia se tornar, estava ali latente de tornar um outro filme. Sim. Mas acho que essa era a forma que ele tem, é o que a gente enxergou, né? Não só eu, mas eu, Flora, João, são as pessoas que estavam ali comigo fazendo, né? O João montou, a Flora fotografou, e a gente encontrou aquela forma, né? A gente foi encontrando o material foi se apresentando também conforme a gente começou a trabalhar nessas imagens, né? Bruno, como espectador, além do momento em que existe a abdução, que é um momento clímax de Ontem Eu Vi Coisas Estranhas no Céu, tem um take que me chama muita atenção, que é o que você começa a filmar a sua mãe, e aí ela meio que quebra ali o personagem, e isso ocasiona uma certa tensão ali, né? E é um take que me chama muita atenção, especialmente por conta da sua intenção de fazer esse filme que tem elementos factuais, mas que também brinca com o ficcional. E como diretor de fotografia, você até mesmo se envolveu em projetos em que existe, né, esse experimento, como era o Hotel Cambridge, a Rosa Azul de Novalis. Então eu me pergunto, como que foi a sua abordagem com esses elementos diante da sua família, agora que você é esse artista que está por trás da câmera, operando ali como o diretor do projeto? É curioso, assim, essa coisa a relação que se tem hoje, né, com o que chamam do híbrido, né? Uhum. Eu não sei se eu tenho sempre um pouco de dificuldade de lidar com falar sobre os elementos híbridos, a ficção, o documental, porque eu acho que eu vejo o filme como um filme de ficção e acho que, mas sempre gostei de trabalhar metodologicamente parecido com o que a gente associa às equipes de documentário, que são equipes menores, são relações mais diretas com as pessoas e com os lugares. Então, se o que está diante da câmera é uma coisa espontânea ou uma coisa encenada, isso não faz muita diferença, assim. Esse não é o ponto que me encanta, assim, na hora de fazer. Pelo contrário, eu gosto de ver a autoinvenção, né? Me interessa muito, seja num filme que se apresenta mais como uma ficção ou num filme que se apresenta com esses elementos que a gente associa ao cinema documentário. O que me interessa é que aquelas pessoas diante da câmera possam fabular, né? Possam criar a sua própria imagem. Entendi. E aí não sei, então acaba que mesmo esses filmes que você citou, assim, a relação com aquelas pessoas determina um pouco qual é a forma que o filme vai ter. E aí é natural que acabe se direcionando para coisas que estão ali espontâneas, e aí de repente mas agora eu vou me inventar, agora eu diria sim, mas agora eu vou dizer não, sabe? A pessoa tem essa possibilidade quando a câmera está no REC. Tinha uma coisa que era engraçada, que durante a pesquisa eu estava lá filmando sozinho, botava ali a câmera, ficava olhando, aí depois uns 15 minutos, assim, sei lá, minha mãe lá na pia da cozinha, ela terminava assim, falava assim, posso sair daqui? Aí eu falava, mas eu achei que nem vi que vocês tinham percebido que eu estava aqui. Eles já tinham a percepção de que, quando eu estava ali com a câmera, nesse instante eles estavam se tornando imagem. Então, eles viram conscientes, né, de que agora eles são uma imagem.
eles estão em função da imagem. Então, isso é um ponto que me interessa bastante no cinema, para além das relações do gênero ou dessa questão do hibridismo. Me interessa essa construção, sabe? Olhar para alguma coisa e quando a gente coloca a câmera, a gente percebe coisas que no dia a dia a gente não percebe. Tanto as visíveis, né? As materialmente visíveis, quanto a coisa do invisível mesmo, né? Sobre os desejos, sobre as feridas que estão ali abertas, e só que a gente tenta, né, sempre não tocar. Eu acho que o exercício do cinema em geral, mas o que a gente fez nesse filme vamos fazer o contrário, vamos pegar e vamos ficar machucando mais para a gente poder olhar para isso. Tem que olhar né, no olho da contradição e entender o que a gente faz a partir daí. Uhum. Minha próxima questão é até um pouco pessoal, acredito que para você, mas também é algo que me tocou muito no filme, porque você pontua muito a Bresser Mocha como um personagem, né? Quase um protagonista também dessa história. E isso me faz pensar até mesmo em amigos que se envolvem com cinema, alguns fazendo os seus curtas-metragens, outros como eu que produzem conteúdo com cinema. No caso, o meu lado é mais direcionado para essas entrevistas e também para resenhas críticas. E eu acho que você aborda muito essa vontade que muitos têm de, enfim, se tornar artistas ou ter um envolvimento com o fazer artístico e que, de certa forma, estão nessas residências, né, de zonas periféricas, no caso da Bresser Mocha, né, que é na zona leste de São Paulo. Então, pergunto o quanto dessa rotina, né, que é tão repetitiva e que às vezes você até mesmo insere elementos fantásticos ali na história, mas que de certa forma não fazem, né, com que essa rotina mundana quebre. Até me perdi um pouco, mas quando foi o momento para você, dentro dessa rotina mundana, que teve essa vontade de se expressar artisticamente? E por que isso também é tão comum, né, com outros jovens? Eu acho, não sei, pergunta curiosa, assim. Eu acho que primeiro as pessoas, em geral, sinto que elas precisam. Olha, eu fico pensando assim, tem um texto do Jonas Mekas, dos anos 60, que ele fala: um dia todas as pessoas farão seus próprios filmes com as câmeras Super 8. Ele está falando do Super 8, assim, todo mundo fará o seu próprio filme. Aquela senhora que é dona de casa, ela vai fazer o seu próprio filme, porque o material vai ficar fácil, vai ficar possível. E eu gosto de pensar que isso, né, que a gente quer acessar imaginários, né? A gente quer criar esses imaginários também, né? Povoar a nossa imaginação e nossas lembranças, que são feitas de imaginação também, né? Esse exercício de aprender a olhar para o mundo, aprender a estar presente, né? Eu acho que fazer... Eu não sei se isso... se outras pessoas diriam isso também, mas em mim nasce um desejo que é o de fazer perguntas através das imagens, sabe? E para tentar entender quem sou eu, o que é o mundo, o que está acontecendo, qual é a forma desse mundo, como ressoa, como a grande história ela acontece dentro de uma casa como aquela, né? A gente fala dos grandes marcos da história, mas eu quero saber o que acontece naquela casa extremamente ordinária, né? E aí eu não sei, eu sinto que as pessoas estão com mais autoestima, num certo sentido, de você ver pessoas diferentes de outros lugares que não os de sempre, construindo esses imaginários, fazendo filme, fazendo som. Eu gosto muito de um
de um cineasta aqui de São Paulo, que é o Lincoln Pericles, lá do Capão Redondo, que tem uma relação com o Capão Redondo, que está presente nos filmes, na maneira de olhar para a cidade, de se relacionar com as pessoas e de construir o pensamento, está ali, né? O bairro está ali, um modo de se organizar, um modo de produção. E eu acho muito bonito que as pessoas começam a se juntar e fazer coisas em conjunto, né? Então, junta um cara lá do extremo leste com outro do extremo sul e faz um filme junto, aí faz um sarau, e aí você acha que vai vir só aquele imaginário, na periferia, os caras vão fazer um negócio do rap, mas de repente tem uma banda punk ali, sabe? E é muito bonito ver que a amplitude mesmo, né? De quando as pessoas começam a criar seus próprios imaginários, assim, e fazer materiais para poder partilhar esses imaginários. E, Bruno, você pensa em Ontem Havia Coisas Estranhas só nesse contexto que vivemos agora de pandemia, isolamento social? Porque imagino que esse é um contexto que talvez você também pensaria em fazer esse filme, mas ele seria totalmente diferente, não? Com certeza. Mas é muito louco, né? Porque é um filme de confinamento, né? Uhum. E o confinamento, ele é muito bom a gente aprender a se recolher e estar sozinho, mas é muito ruim quando algo externo obriga a gente, impede que a gente se movimente, né? Uhum. Naquela casa, o que aconteceu foi que, por conta de um desemprego, nunca mais conseguiu outro emprego, e uma crise que era de ordem econômica, ela se torna, ela revela que é um problema um pouco maior, assim, a ponto de as pessoas, sei lá, vi meu pai de repente não sabendo mais quem é ele mesmo, porque se ele não é mais o pai de família, provedor, não sei o quê, o cara que trabalha não sei aonde, se ele não tem mais esses elementos de identificação, depois de 50 anos sendo essa pessoa, quem que ele é? Então, e o confinamento, nessa crise, o confinamento ele vai aniquilando a possibilidade de viver comunitariamente, né? Eu acho que você olha para o mundo e vê a galera muito apartada, assim, e a pandemia revelando o quão frágil, né, são esses laços sociais, assim, e a dependência que a gente tem de criação de comunidades mesmo, né, de espaço de comunidade, de relações comunais, assim. Fazer o filme era um pouco isso, era poder botar mais gente lá dentro daquela casa e criar, por um breve momento, uma relação de comunidade com todo mundo trabalhando em função da mesma coisa em comum, que era o filme. Eu vejo... Aí é curioso que ele sai agora, né, no momento como que as pessoas estão em casa. Até porque o seu filme com certeza foi concebido, né, nesse momento em que já existia aqui no país essa crise econômica, e nesse momento ela é ampliada. Eu acho curioso que as pessoas falam de novo normal, só que com esse confinamento forçado, né, do isolamento social, eu vejo até famílias que não estão se suportando juntas, né? Uhum. Então, a gente estava com essa crença de comunidade, né, de que esse é o momento que iria nos unir, mas dentro da nossa própria intimidade isso parece não estar existindo, né? É tudo muito frágil, né? Se você for, eu estava comentando numa outra entrevista assim, eu falei de um roteiro que eu tenho de uns 6 anos atrás, em que as pessoas todas apareciam vestindo máscaras porque estava com um problema, estava muito seco, não chovia, e aí era para ser assim, uma realidade meio ordinária também, mas com os elementos estranhos, e o elemento estranho é que não dava para respirar direito, então as pessoas andavam com oxigênio e máscaras. É um roteiro de 6 anos atrás, de repente você bota, eu estava fazendo um curto agora, a gente bota a câmera na rua e aí você vê as pessoas passando de máscara, e aí é ainda mais maluco, porque tem o isolamento social, só que ao mesmo tempo assim, tem para quem, né? Para quem consegue fazer um isolamento social? Então eu não sei, eu acho a gente vive um mundo forjado na violência, né? E aí tem essa coisa de não tocar nas feridas, porque vamos seguindo, exatamente para não revelar tantas contradições e ter que lidar com elas, né?
Então, eu não sei, eu acho que é um momento terrível, mas como vem sendo há muito tempo, e o filme nisso acaba que naquele microcosmo ali, o interesse era o que a gente pode fazer aqui dessa pequena história, como que a gente pode se tornar consciente do que está acontecendo e conversar sobre isso e proporcionar um pequeno momento de comunidade. As pessoas se transformaram bastante nesse filme. Isso para mim é muito muito incrível. Isso valeu, porque não tem muito, né? O filme não pode dar muito mais. O filme não vai salvar a minha mãe, o filme não vai salvar o meu pai, não vai arrumar a vida, as fraturas que estão ali. Mas vai criar um imaginário. Mas naquele instante era um emprego, eram relações que estavam se estabelecendo, era conversar sobre coisas, era aprender coisas novas, uma pessoa com a outra, era tomar o café da manhã todo dia junto e conversar e imaginar e poder falar. Era na quinta, na sexta, acabar a filmagem, tomar uma cerveja e ficar lá conversar, sabe? Então isso existiu. O filme é o resto. Bruno, foi um prazer essa conversa. E onde as pessoas podem começar a assistir o filme? Ele estreia amanhã, na quinta-feira? Amanhã no Netflix ele vai estar disponível. Perfeito. Agradeço novamente a conversa e sucesso aí. Espero que as pessoas reajam bastante ao filme. Obrigadão, obrigado demais. Até a próxima. Tchau. Até, tchau, tchau.